João capítulo 14, versículos 15 a 17, continuando com as pregações que eu comecei a fazer nos capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. João capítulo 14, versículos 15 a 17, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tanta concentração de verdades nesses versículos, desses capítulos 14 até 17, especialmente. E esses 3 versículos aqui não são exceção. Agora que o teu filho começa a falar no Espírito Santo, que ele próprio, o teu Espírito, nos dê sabedoria para entendermos o que está aqui e para querermos praticar, viver, experimentar isto. Não deve ser, não pode ser, não funciona ser uma pregação teórica, apenas de uma teologia, para conhecermos e não aplicá-la. E esse aspecto da prática da vida cristã não pode ser esquecido, muito ao contrário, deve ser altamente importante para nós, especialmente para aquele que transmite a palavra. Então, que este seja o meu pedido a Ti, para que cada um aqui possa praticar o que vai ouvir, começando comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. O título da pregação é Consolo é o que não nos falta. Consolo é o que não nos falta. Estamos continuando o diálogo entre Jesus e seus apóstolos na noite em que ele foi traído. Na última pregação falamos sobre vários aspectos do relacionamento entre ele, Cristo e o Pai. Terminamos fazendo 2 observações e deixando outras 2 para o início de hoje. As 2 que eu fiz estão feitas, não vou repetir. Estão lá no site, a pregação, o vídeo, o áudio, podem acompanhar. Mas eu quero ir direto para as outras 2 que eu fiquei de fazer. Ainda com relação ao texto anterior, que ia até o versículo 16. É que no versículo 13 ele tinha dito: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Rapidamente eu quero colocar o seguinte: nós podemos pedir a Cristo sem limites? Se for dar uma resposta rápida, ela é não. Crente nenhum ninguém pode pedir a Cristo sem limites. Há um limite, e esse limite é a expressão em meu nome. Eu não vou ter tempo de explicar em detalhes o tamanho do significado desta expressão em meu nome, mas é o que dirige o crente na hora de pedir. O limite dele vai até o ponto em que ele pode dizer: isto eu peço em nome de Jesus Cristo, o que significa coerente com o nome dele, coerente com a natureza dele, de acordo com os planos dele, de uma forma afinada com a vontade dele. Tudo isso está por trás desta expressão, talvez, que não chama nem muita atenção, de em nome dele, ou em meu nome. Sempre lembre-se disto: se as suas orações estão afinadas com o nome, o caráter, a vontade de Cristo. E a segunda observação é quando ele diz: isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
O pai é honrado quando o filho responde às orações que nós fazemos ao pai em nome do filho. É como se o pai respondesse através do filho. Nós jamais vamos entender exatamente a pessoa do pai e a pessoa do filho, no que elas têm de distintas e o que elas têm de igual. Isso ultrapassa o nosso conhecimento. Há uma interação espetacular, mas muito misteriosa entre essas duas pessoas divinas, o pai e o filho. Seja como for, ambos trabalham em conjunto em favor dos salvos. E para nós é um altíssimo privilégio ler palavras como essas, em que nós vemos claramente as duas pessoas da Trindade trabalhando em conjunto por nós. E é o momento excelente para fazer a pergunta: não está faltando alguma coisa quando se fala em duas pessoas da Trindade? Duas pessoas da Trindade. São três. Até agora temos falado em duas, o Pai e o Filho. Nós temos falado, não, o Filho tem falado. Nós temos apenas explorado o que Cristo tem dito até aqui. E é exatamente o que nós vamos ver agora nos versículos 15, 16 e 17. Está faltando algo, que é a atuação fundamental da terceira pessoa da Trindade, quanto a essa questão de cuidar dos discípulos de Cristo, de não deixá-los órfãos, como ele disse. Lembre-se que eles estavam tristes, desanimados, porque Cristo disse, o chefe, o líder, que ia ser traído. Ele andava avisando ultimamente para os discípulos que não entendiam bem como era isso, mas que ele ia morrer brevemente, que ele ia ser traído e que ele iria ser abandonado por eles próprios. Então era uma noite de tristeza e estavam muito confusos, sem rumo. O que nós vamos fazer agora sem ele? É sempre bom lembrar esse contexto, o aspecto psicológico em que eles se encontravam. Versículo 15. Na minha versão, pelo menos, a revista atualizada, ela está antes de uma sessão que começa: Jesus promete outro consolador. Talvez outras versões tenham outros títulos. Esse título aqui não é da Bíblia, é por conta dos tradutores e dos editores dessa versão. Então, essa divisão aqui, em que para no versículo 15, uma divisão que na minha versão pelo menos tem: Jesus conforta os discípulos, de 1 ao 14, ao 15, aí para no 15, aí do 16 em diante diz: Jesus promete outro consolador. Eu não concordo com essa divisão aqui. Eu acho que o versículo 15 está muito mais ligado com o 16 do que com o 14. Ora, mas quem é o pastor Mauro para discutir sobre a Bíblia? Não, eu não discuto sobre a Bíblia, procuro explicar a Bíblia, mas isso não é a Bíblia. Esse título aqui, Jesus promete outro consolador, não é da Bíblia. Vocês querem saber outra coisa que não é da Bíblia? Originalmente, a divisão entre capítulos e versículos não está na Bíblia, por exemplo. Então, há estudiosos que discordam até da colocação de versículos dentro de capítulos. Não, esse versículo eles terminaram um pouco antes, devia estar incluído no próximo capítulo. Eles têm direito, nós temos direito de dizer: não, eu acharia melhor outra divisão, porque não faz parte da Escritura inspirada. Então, insisto, e não apenas eu, muitos, que o versículo 15 cola melhor ali com o 16 do que com o 14. Por isso que eu terminei a pregação no versículo 14, no domingo passado. Jesus estava falando de que quem cresce nele faria obras ainda maiores das que ele fizera, e que eles poderiam pedir qualquer coisa ao Pai em nome dele e ele faria. Expliquei isto.
Mas, para que os discípulos pudessem fazer grandes obras e pedir coisas a Cristo, era necessário praticar algo muito mais básico do que fazer obras, do que fazer alguma coisa, por mais nobre que seja esse alguma coisa ou esse fazer. Versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse algo básico é a obediência, guardar os mandamentos dele. Antes de pensar em fazer grandes obras, em pregar, em levar o evangelho, em orar de maneira poderosa, em servir a Deus, antes do crente pensar em fazer, em realizar por Cristo, ele deve tratar, antes disso, de obedecer a Cristo. Esse princípio muitas vezes é esquecido por crentes que gostam muito e valorizam demais resultados visíveis. E às vezes alcançados por comportamentos que desafinam com o ensino de Cristo. Não é incomum nós vemos uma igreja realizando um culto em que desobedecem alguns princípios da palavra de Deus, incluindo decência no culto, ordem no culto, doutrina no culto, e de repente se vangloriam porque, sei lá, 100 pessoas se converteram, foram na frente naquele dia, ou conseguiram juntar tantos milhões para o prédio da igreja. Não seguem princípios de Cristo e falam que realizam grandes coisas por Cristo. Realizar coisas por Cristo é importante, mas antes disso, o trabalho que ele aceita, que ele aprova, é um trabalho de quem obedece no coração e na prática, na adoração, na vida, obedece os mandamentos dele. Não dá para dissociar trabalho, obra, realização, coisas visíveis, dissociar isso com obediência. Como o homem é muito chegado ao que se vê, e ao que se mede, ao que se pega, ao que se soma, então muitas vezes esse aspecto brilha mais do que o outro, o aspecto de realizar. Hoje em dia, quando você quer falar do sucesso de uma igreja, você diz assim: quantos membros ela tem? Ou o quanto ela está crescendo? É interessante isso. Raramente se pergunta assim: a igreja tal já tem 20 anos de existência ou 30, ela tem se mantido fiel à doutrina das Escrituras, tem sido rigorosamente fiel com isto? A gente não ouve esse tipo de pergunta. Interessante. Os irmãos lá praticam uma comunhão saudável em Cristo. Eles realmente se amam. Eles são uma unidade, como eu preguei pela manhã. Uma igreja cheia de correntes, de grupinhos. Não, isso aí ninguém quer saber. Está crescendo muito, igreja abençoada. E alguns vão além, está tendo muita cura ali, muitos milagres ali. E outros dizem: chamamos um especialista em recolher ofertas, e juntou-se lá no meio lá do templo, juntou-se lá e juntou muito dinheiro, urnas e mais urnas, porque o irmão lá é dotado com o dom de pedir dinheiro e coisa. Não é isto? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora, se você orar por uma cura e Deus realizar, amém. Se você conseguir fazer uma campanha na sua igreja financeira de bom resultado, amém. Tudo bem com isto.
Se a igreja está crescendo numericamente, explodindo até. Amém? Essas coisas são boas em si mesmas, mas se elas vêm acompanhadas de obediência a Cristo. Irmãos, eu digo isso há 30 anos ou mais. É impressionante a dificuldade que até os crentes têm de entenderem isto. Como são pegos com facilidade, como são iludidos, a rapidez com que se ilude e se esquece desse princípio tão simples, até óbvio. Mas é isso, precisamos obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, antes de pedir a Cristo, é preciso tratar de obedecê-lo. O contexto aqui era pedir. O que vocês vão fazer obras maiores do que a que eu tenho feito. E o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome eu farei. Mas, espera aí, antes de pedir, veja se você tem me obedecido. Ó meu Pai Celeste, inventei aqui uma oração. Jesus disse que o que eu pedisse em nome dele, tu o farias, ou ele faria para te glorificar. Pois faça que a Receita Federal não descubra que eu estou sonegando imposto há 10 anos. Essa oração, muitos aqui riram, com razão, porque ela soa ridícula. Por que ela soa ridícula? Porque ela está em flagrante desobediência. Essa pessoa que está orando, eu dei um exemplo grosseiro para mostrar este princípio. Então, você orar a Deus em nome de Cristo, em desacordo com o que Ele mandou, no caso, ser honesto, e a César o que é de César e tudo mais, está em desacordo. Então, não peça. Mas Ele disse que o que eu pedi ao Pai, Ele me dá. O que você pedir em nome dEle. E essa oração aqui, você pode dizer 1000 vezes, em nome de Cristo, em nome de Cristo, em nome de Cristo, em nome de Cristo, diga até ficar rouco. Não adianta, porque esta oração, na base, não é em nome de Cristo, é desonrosa a Cristo. É o contrário, ela é ofensiva a Cristo. Já percebeu que Cristo nunca mandou que os homens, em geral, o obedecessem? Nunca. Ele disse que os homens estavam perdidos, ele exortou os homens ao arrependimento e deixou claro que os homens precisavam dele, Cristo, para serem salvos e chegarem até Deus. Mas, em vez de exigir obediência, ele convidava os homens a virem até ele. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e tal. Os que estavam devidamente arrependidos eram convidados para virem até ele, com a promessa de que eles teriam alívio de alma e teriam garantia de vida eterna. Os que aceitassem esse convite se tornariam seus discípulos e deveriam obedecê-lo. Se tornariam seus discípulos e, daí em diante, deveriam obedecê-lo. Os que não aceitassem o convite dele permaneceriam debaixo da ira de Deus, sem qualquer relacionamento com Deus, com Cristo, e continuariam condenados. Para esses, a obediência de Cristo é uma coisa, a obediência a Cristo é uma coisa estranha, sem sentido. Vou obedecer a Cristo? O que eu tenho a ver com Cristo? Eu? Foi um bom homem aí, aceito que ele foi um bom homem, foi um profeta. Não, para mim ele foi um grande revolucionário. Não, mas ele foi um homem poderoso. Alguém que fala assim, não tem compromisso com Cristo, nem quer ter. Com Cristo, Filho de Deus.
o Deus encarnado. Não tem compromisso, não tem nenhum arrependimento envolvido nessa relação, não tem contrição de coração, não tem perdão de pecados. Então ele nunca disse que pessoas assim deveriam obedecê-lo. É claro que deveriam. Um pássaro deve obedecer a Cristo, um rato deve obedecer a Cristo, se formos falar de uma maneira plena, porque Ele é o Criador, e num certo sentido obedecem, no sentido de que Deus é soberano e tudo acontece de acordo com a vontade dEle. Eu estou falando num sentido pessoal, de gosto. Me obedeçam. Não, Ele nem disse isso. Vocês estão todos perdidos. Se quiserem vir a mim, eu dou vida eterna. E eu perdoo e dou vida eterna. Aí vocês passarão a ser meus discípulos. Aí, daí para frente, agora, a obediência a Cristo é um fator crucial, porque antes, não. Eu não tenho nada a ver com Barack Obama. Se eu estiver nos Estados Unidos, terei que obedecer às leis americanas, mas isso não vai fazer o meu presidente. É uma autoridade no país onde eu estou visitando por alguns dias, mas não tem nada a ver com ele. Especialmente voltando para a minha terra, nada a ver com ele. Com Ahmadinejad lá do Irã, não tem nada a ver com eles. Com Dilma Rousseff, eu tenho a ver, porque eu sou brasileiro, estou debaixo da autoridade dela, como presidente da República. Pense assim, amigo que ainda não se entregou a Cristo. Você é estranho a Ele. Não tem sentido você querer obedecê-lo. Não tem sentido. O que tem sentido é você ir lá, se dobrar aos pés dele e pedir misericórdia. Aí tem todo o sentido. Para você então se tornar uma pessoa perdoada e agora em contato novamente com Deus e agora um discípulo de Cristo. Então, agora, para alguém que converteu-se, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, é Ele quem dirige, Ele quem dá as ordens, é Ele quem manda, e tem todo o sentido, dali para frente, você pensar em ser obediente. Só que, falei muito obediência, e por mais importante que seja, ainda não é o grande alvo do discípulo dele. Tem um mais básico ainda. Na realidade, a obediência é uma mera consequência desse que é o mais básico. Primordial, fundamental, por parte do discípulo de Cristo, o amor a Ele. A obediência simplesmente não funciona se não houver amor a Cristo. Nenhum discípulo consegue obedecê-lo de maneira fria, calculista, como um militar. Obedece lá ao seu general. Não é assim. Com Cristo é o amor que leva à obediência. E é exatamente isso que ele diz no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Poderíamos talvez dizer assim, já que me amais, guardareis os meus mandamentos. Seja como for, ele ligou, usando uma palavra mais moderna, ele linkou uma coisa com a outra. Amor e obediência. Interessante. A lei ordenava ao homem amar a Deus. Deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Mas Cristo nunca exigiu que ninguém o amasse. Jesus Cristo, do jeito que nunca exigiu que alguém o obedecesse, também nunca exigiu que alguém o amasse. Mas, além disso, ele também nunca pediu para ser amado. Ele falou do seu amor aos homens e se expôs a ser amado pelos homens. Ele motivava os homens a amá-lo, sabendo que nada poderia haver no mundo melhor e mais benéfico a uma criatura humana do que amá-lo. Mas ele fazia isso com muita elegância, muita nobreza. Quer me ver
irritado. Eu vi um pregador, que isso é muito comum hoje, quase dá a entender, acho que eu vou tirar o quase, dá a entender que Jesus praticamente implora para ser amado. Alguns apelam de uma maneira piegas. Eu não vejo na dignidade de Cristo, mesmo numa profunda humildade a ponto de se entregar naquela cruz, mas da forma como colocam, vejam o que eu fiz por você, olha a que ponto eu cheguei por você, me ame, me aceite, me queira, quase dizendo assim, eu preciso de você para ser mais feliz, para ter mais sucesso naquilo que eu fiz na cruz, eu preciso da sua adesão. A Bíblia não fala isso não, isso é indigno de Cristo. É um evangelho fácil, um evangelho adulterado. Jesus nunca pediu, nunca implorou pelo amor humano. Repito, ele deu motivos para ser amado. Ele gosta de ser amado, é óbvio. Inclusive é dever humano amar a Deus, como está lá na lei de Moisés. Mas o próprio Jesus Cristo aqui na terra, ele tratou esse assunto de amor a ele de uma maneira muito, muito elegante, linda, bela, nobre. Graças a Deus que nós crentes tivemos o privilégio de aceitar esse convite de Cristo. Chegamos a compreender, pelo menos um pouquinho, o tamanho do amor que ele teve por nós. Então nós nos dispusemos a amá-lo. É uma tristeza dizer, mas é um amor fraco que nós temos por ele, misturado com pecado e com egoísmo, mas um amor vivo, real, sincero, que o Espírito Santo colocou em nós. Graças a Deus que ele nos levou a essa vontade de amá-lo e de obedecê-lo. Pena que a obediência que esse nosso fraco amor a ele produz, também é obediência fraca, limitada, porque só um amor perfeito e puro vai produzir uma obediência total. Mas em vez de desanimarmos nisto, devemos nos dispor cada vez mais, claro, aperfeiçoar esse amor por Cristo, pedir a Ele que o Espírito dele derrame mais amor em nosso coração, para que nós automaticamente sejamos levados a uma vida de obediência maior. Então, voltando ao texto, até aqui Jesus falara dele próprio e do Pai, atuando juntos em benefício do crente, como já comentei. Mas a terceira pessoa da Trindade teria algo a ver com os discípulos de Jesus? O Espírito Santo de Deus fazia parte do plano da redenção do homem, ou teria ficado à margem desse processo? O que a Bíblia tem a nos dizer? O que Cristo tinha a nos dizer sobre isto? Sim, fazia parte. E que parte? Jesus tinha muito a falar sobre o Espírito Santo. E na fantástica revelação que ele faz aqui, entra em cena a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E ao longo desse capítulo 14, depois do 15 e 16, Jesus vai falar várias vezes sobre o Espírito Santo e nós vamos comentando à medida que vamos avançando no texto. Até aqui, agora, no versículo 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Antes, uma observação que eu quero fazer, é muito significativo que Jesus passa a falar do Espírito Santo
logo depois de se referir ao amor e à obediência que ele esperava dos seus discípulos. Observe a partícula E, ligando o 15 e o 16. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Veja a ligação, como eu falei já, do 15 com o 16. De uma maneira sutil, é implícita a ideia de que para prosseguir no amor e na obediência a Cristo, o discípulo precisa da ajuda desse outro Consolador. Uma coisa está ligada com a outra. E Jesus logo esclarece quem é o Espírito da verdade. No versículo 26, não vou ler agora, fica mais claro, ele diz o Espírito Santo. Então, a terceira pessoa da Trindade. Então, observe que sem o Espírito Santo, jamais nós vamos conseguir amar ou crescer no amor a Cristo e na consequente obediência ao Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueça isto. Quando pensar em Cristo, em amar a Cristo, obedecer a Cristo, pense, eu só posso conseguir este alvo espetacular, eu só posso conseguir isto se o outro Consolador estiver atuando na minha vida. Não há amor a Cristo, não há obediência a Cristo sem o Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo é chamado de outro Consolador? Consolador é uma palavra grega, parácletos. Para significa junto de, kletos vem do verbo kaleo, que é chamado, ou seja, chamado para junto de. Essa passagem tem uma série de significados, porque alguém pode ser chamado para vir, estar ao lado do outro, para ajudar, confortar, interceder, advogar. E essa passagem é muito usada no sentido de advogado. E há versões, inclusive, que nem falam Consolador, fala a palavra Paráclito. É uma transliteração do grego. Mas advogado é uma excelente tradução, conforme inclusive tem lá em 1 João 2:1, para Jesus. Consolador, confortador, conselheiro, a Nova Versão Internacional tem conselheiro, todas são traduções corretas, porque é uma palavra muito, muito rica. Então, à medida que vamos falando do Espírito Santo nesses capítulos, nós veremos como essa função se encaixa no ministério do Espírito Santo nos crentes. Então, ele é outro confortador, outro consolador, outro advogado. Por que outro? Pressupõe-se que tem um primeiro, claro, é o próprio Jesus, obviamente. Por isso que o Espírito Santo é o outro. E quando Jesus esteve aqui, ele ajudou, serviu, consolou, intercedeu pelos discípulos, tudo isso ele fez, todo esse papel ele fez. E a atuação dele, importantíssimo isso, como paráclito, ou como advogado, como intercessor, não cessou quando ele voltou ao céu. Eu li um livrinho há uns 2 anos e vou lê-lo brevemente, tanto me marcou, de um puritano. Esse livrinho trata de um assunto só. Ah, já sei qual é o assunto, Cristo. Não, mas é um assunto só, sobre um aspecto do ministério de Cristo. Ele fez um livro. A particularidade do ministério de Cristo que esse homem escreveu é a intercessão de Cristo hoje no céu. Só. Esse é o título do livro. Ele fez um livro sobre isto. E que livro? Que livro? Se puderem lê-lo, depois eu dou o nome ao autor direitinho. É em inglês. Mas é impressionante a riqueza que esse homem descobre nas Escrituras dessa atividade ministerial de Cristo hoje com relação a nós. Apenas 2 versículos, não vou explicá-los, mas quero que vocês leiam comigo, 1 João capítulo 2, versículo 1,
que é uma passagem bem conhecida. Filhinhos meus, estou em 1 João 2 e 1. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado aqui, no grego, é exatamente a palavra consolador, que Jesus usou para o Espírito Santo, chamando de outro. É exato. Hebreus 7, 25, a mesma ideia de uma intercessão hoje de Cristo para os seus, junto ao Pai, com relação aos seus discípulos. Hebreus 7 e 25. Por isso, falando de Cristo, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pronto. Aí está o papel do advogado. Aliás, o versículo tema do tal livrinho que eu falei é exatamente Hebreus 7, 25. Ele começa o livro citando esse versículo. Aí ele desenvolve esta verdade espetacular. Antes de examinarmos alguns ensinos de Cristo sobre o Espírito Santo, observe no versículo 16, voltando então a João 14. João 14, que é o nosso texto. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Alguma particularidade que você nota neste versículo? Agora eu já chamei a atenção, ficou mais fácil. Alguma particularidade neste versículo? A Trindade. Particularmente, eu gosto de descobrir a Trindade num versículo só, ou em poucos versículos, ou num pequeno trecho. Muitas vezes a Trindade está ali escondidinha, está aí. O autor sagrado colocou de uma maneira sutil. O nome Trindade não existe na Bíblia. Não está lá. Então esse negócio de Trindade, essa existência de uma Trindade é invenção? Nossa, não. A Trindade está na Bíblia, óbvio. Aliás, está aqui neste versículo, João 14, 16. O nome Trindade não está lá. Mas olha bem, e eu quem? Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Rogarei ao Pai, primeira pessoa da Trindade, e ele vos dará outro consolador, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Então, nós vemos aqui a Trindade. Aqui não está nem escondida, ela está explícita, embora não com os nomes, a não ser o Pai e o Espírito Santo como outro consolador. Observem que a Trindade não é citada aqui de uma maneira puramente teológica, filosófica, e nem mesmo com relação à criação do universo. O Deus Criador é um Deus triuno, que é verdade, mas não é o contexto aqui. No contexto aqui, o que nós vemos são as três pessoas da Trindade operando conjuntamente em benefício dos discípulos de Cristo, em benefício dos salvos, operando, trabalhando. Eu vou pedir ao Pai. Está falando de uma ação, gente, de uma ação muito clara, definida. Nós não podemos imaginar em termos de figura de Cristo, pedindo ao Pai, como é a aparência do Pai, nós mesmos não sabemos,
Como é que ele pede? Em que língua ele pede? Eu não sei. É uma palavra audível? Ou é pensamento para pensamento? Não sei. Eu sei o seguinte, é uma atividade definida. Eu vou pedir ao Pai. E ele diz com a mesma naturalidade como ele pediu água para a mulher junto ao poço. Me dê água. Como qualquer pessoa pede alguma coisa a outra, ele usa com naturalidade. Eu vou pedir ao meu Pai. Vou pedir. É uma intercessão direta, clara, palpável. E mais, ele vai mandar. Ele vai me atender. Então, quando eu pedir ao Pai alguma coisa, o Pai, que para nós é muito mais difícil de imaginarmos do que o próprio Filho, porque o Filho adquiriu uma forma humana. Então, eu posso imaginar Cristo como alguém com 2 olhos, um nariz, um cabelo, sim, e ele continua hoje sendo um ser humano. E ainda é um ser divino, ele é divino e humano hoje. João descreveu, lá no início do Apocalipse, falando dos cabelos dele, dos olhos dele, dos pés dele, da língua dele, que parecia uma espada, da voz dele como trovão. Então, até que é mais fácil nós imaginarmos Jesus Cristo, de uma maneira muito brilhante, radiante, glorioso. Agora, e o Pai? O único lugar onde a gente pode chegar é, como ele disse, eu falei na pregação passada, quem viu a mim, viu o Pai. Eles são tão unidos, mas não significa que o Pai tem 2 olhos, e tem cabelos, e tem um corpo glorificado como Cristo hoje tem. Então, para nós, a pessoa do Pai é muito misteriosa, nós imaginarmos. E isso, às vezes, nos atrapalha, no sentido de que é difícil nós pensarmos o Pai agindo, fazendo alguma coisa. Cristo nós imaginamos, ele pegando o pão e dando por discípulo, o pão não se acabava nunca, porque estava multiplicando aquele pão, e depois o peixe, haja peixe, de poucos peixinhos, nós imaginamos isso, imaginamos ele na manjedoura, o imaginamos com 12 anos no templo, e tudo que a Bíblia diz é fácil imaginá-lo, um homem, como um outro homem, na cruz, sofrendo ali, o sangue vermelho, descendo pelo corpo dele. Quando fala no Pai e no Espírito Santo, a nossa mente vira mente de um micróbiozinho, não entendemos nada. Só que isso não significa uma existência distinta do Pai com relação ao Filho, e o Pai sensível ao que o Filho pede, e atendendo ao que o Filho pede. Detalhe, algo relacionado conosco, comigo, gente, com você, João, Joaquim, José, Fernando, Tereza, Rita, milhões de crentes, e ele pedindo por você individualmente, nominalmente. Isso é mais do que a gente pode imaginar de gostoso, de espetacular. Ele pede ao Pai, ao tamanho do pedido. O que é que tu queres de mim, meu filho? Que tu mandes o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, habitar no José. Se você é crente e você tem um nome, que obviamente você tem, saiba que o seu nome já foi alvo desse pedido. Pai, envia o teu Espírito, o Espírito Santo, que é também chamado de Espírito de Cristo, mistério, envia para o José, para a Francisca, envia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vou desenvolver isso na próxima pregação. Já quero encerrar essa.
a fim de que esteja para sempre convosco. E outras verdades mais sobre o Espírito Santo, tem muita matéria aqui. Eu sei o seguinte, é que ser crente, ser discípulo de Cristo, envolve muito mais de fazer parte de uma igreja chamada evangélica hoje. Ou um dia ter levantado a mão, ter vindo para frente, ter se identificado como crente, ou até ter se batizado. É muito mais do que isto. Ser crente é alguém que entendeu que precisa amar a Cristo. E um amor que inclui obediência a Cristo. Se você não obedece a Cristo é porque você não o ama. Se você não ama, você continua perdido nos seus pecados e não tem nada a ver com Ele nesse sentido de ter que obedecê-lo. Você vai prestar contas a Ele. E você já está destinado ao inferno. Já está destinado, já está arrumando para lá. Por isso que Ele entra em cena e diz: eu me proponho como seu Salvador. Eu sou Deus, vim a este mundo, me tornei homem. Nunca cometi um pecado, obedeci 100% à lei de Moisés e ao meu Pai, que aliás a lei é dele. Morri por você, derramei meu sangue inocente por você, ressuscitei, voltei aos céus, e hoje eu envio o Espírito Santo para convencer você do seu pecado. Meu amigo, venha a mim, eu lhe dou a vida eterna. Venha. É isso que Ele faz hoje. Não é dizer: por favor, me ame, eu estou precisando tanto de amor, eu sou tão carente, eu me sinto aqui tão solitário no céu, olha o que eu fiz por você, você não se toca, seu insensível, com meu sangue ali. Vai ver o filme de Paixão de Cristo 10 vezes, que eu não vi nenhum e nem quero ver, porque aquilo ali não leva ninguém a Cristo. Insensível, porque viu o meu sofrimento. Não. Eu lhe amei muito. Sim, veja meu sangue lá, claro. Veja o que eu sofri, sim, mas a forma dele colocar isso é diferente nas Escrituras. Veja, para você aprender o tamanho da miséria que pesa sobre a sua cabeça. Você está condenado, meu amigo, e para lhe tirar dessa condenação, só eu indo numa cruz e morrer miseravelmente daquele jeito. Realmente fui e morri daquele jeito. Sofri lá muito, sim, está certo. Mas não estou aqui apelando para você me amar desesperadamente, não. Aliás, uma das coisas mais lindas que eu acho da teologia sobre a Trindade é que a Trindade, ela é companheira de si mesma. E que não, as três pessoas se completam perfeitamente, uma com a outra. Eternidade adentro. Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisava de criação para o Deus triuno ser feliz. Não, você que para ser feliz precisa da Trindade. Que Deus nos abençoe, possamos aplicar o que foi dito aqui hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que esse Espírito Santo, outro Consolador, nos ensine tudo o que foi dito. Converta almas a Cristo, aqueles que precisam, e edifique aqueles que já são salvos. Em nome dele, pedimos e agradecemos de Cristo. Amém.